Quando se fala de mãe, a gente logo pensa em carinho, proteção, cuidado. Talvez uma lembrança de infância, um colo, um cheiro de café com um bolo de chocolate no final de tarde. Mas nem toda mãe vem com essa aura de bondade, com essa luz toda. Em certas histórias ela aparece como uma força da natureza, guardiã implacável, ou como presença perturbadora que atravessa gerações. E no universo do terror, do suspense, da ficção científica, as mães têm esse papel que vai bem além do afeto. Elas são sobreviventes, mártires, monstros, bruxas, salvadoras e às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Nesse vídeo aqui especial de Dia das Mães, eu quero te convidar para reencontrar comigo algumas das figuras maternas mais marcantes da ficção fantástica. Mães que lutam contra o impossível, que desafiam o sobrenatural ou que se tornam o próprio pesadelo. Algumas nasceram nas páginas dos livros, outras direto nas telas do cinema. Mas todas elas deixaram a própria marca. Então, prepara o café, baixa a luz e vem comigo nessa galeria de sombras, sacrifícios e destinos selados. E a gente vai começar com a Chris MacNeil, talvez o melhor exemplo mais desesperadamente humano dessa lista aqui. Em O Exorcista, ela é uma atriz famosa, bem-sucedida, vivendo com a filha num casarão em Washington. Mas quando a Regan começa a apresentar esses comportamentos estranhos, vozes esquisitas, ataques de raiva, fenômenos inexplicáveis, a Chris entra numa espiral de medo, de incredulidade. O que a gente vê nela é o retrato dessa mãe moderna diante do inexplicável. Ela é racional, ela é articulada, mas é lançada de repente num mundo onde a ciência não tem respostas. E o mais impressionante é que a Chris, ela não se entrega ao desespero. Ela corre atrás, ela procura médicos, psiquiatras, padres. E no final, mesmo sem entender muito bem o que é que está acontecendo, ela se agarra ao que ela tem de mais instintivo, que é o amor pela filha. É esse amor que mantém a personagem firme quando tudo ao redor parece possuído, inclusive a lógica. A Chris não é só uma mãe em pânico, ela é uma mulher que tenta manter a dignidade enquanto o inferno toma conta de tudo. O amor que ela sente pela Regan é visível não só nas ações desesperadas, mas também nos gestos menores, a maneira como ela segura a filha durante as crises, como ela tenta proteger a garota sem nem mesmo saber do que, e como ela enfrenta a incredulidade da igreja com uma coragem nascida da urgência. Existe alguma coisa de profundamente comovente em ver essa mulher acostumada aos holofotes, reduzida à sombra dela mesma diante do sofrimento da filha. E, diferente de muitos personagens do gênero, a Chris não tem um passado sombrio, nem grandes pecados para redimir. A dor que ela sente vem justamente do fato de ser inocente e ainda assim impotente. Isso é o que torna a personagem tão humana, tão próxima de nós, tão parecida com qualquer um de nós. E é também por isso que mesmo quando não entende, mesmo quando a fé falta para ela não desiste, porque a Regan ainda é a sua menininha, sua filha, mesmo possuída por uma entidade antiga, devastadora, cruel, e o amor, mesmo em silêncio, ainda fala bem mais alto. E que tal não uma, mas duas mães criadas pela pena implacável de Stephen King, começando com a Margaret White, a mãe da Carrie, a estranha. Se a Chris MacNeil do Exorcista representa a razão, a Margaret aqui representa o fanatismo em forma de gente. Ela é viúva, isolada, cheia de culpa, de medo do mundo. Ela vê pecado em tudo, até no próprio corpo da filha. Quando a Carrie tem a sua primeira menstruação, a Margaret não acolhe, ela não explica, ela castiga, tranca a menina num armário e manda rezar. A Margaret não quer proteger a Carrie do mal, ela quer expulsar o mal de dentro da filha. E faz isso em nome de um Deus que parece muito mais um carrasco, talvez o próprio diabo. No livro, ela é ainda mais perturbadora que no filme. E o que mais assusta na Margaret não é o grito ou a faca, mas a certeza que ela carrega, a certeza absoluta de que está fazendo a coisa certa. Por outro lado, a Wendy Torrance
ela parece essa mulher frágil, quebradiça, dócil, mas só parece. Em O Iluminado, ela é essa esposa que decide acompanhar o marido e o filho numa temporada isolada no Hotel Overlook, acreditando que aquela pode ser uma chance de recomeçar, de reconstruir a família. Mas o que ela encontra lá é só o colapso completo da sanidade, tanto a do marido quanto a do próprio ambiente. A Wendy é muitas vezes acusada de ser passiva, chorosa, especialmente na versão do Kubrick. Mas essa leitura perde de vista uma coisa que é essencial na personagem. A Wendy está presa sozinha com um homem que se transforma diante dela num lugar que parece vivo, maligno. E mesmo assim ela protege o filho, ela sobrevive. E isso, no final das contas, não é o que toda mãe quer fazer? E que tal duas das heroínas mais importantes do James Cameron? Começando pela Sarah Connor, que talvez seja a mãe mais barra pesada da ficção científica. Você não quer estar no time que vai lutar contra ela, você não quer estar no time que vai brigar com ela. Tá certo que em O Exterminador do Futuro, ela começa como essa garçonete comum, é uma jovem tentando tocar a vida, até que ela descobre que vai ser a mãe do John Connor, o futuro líder da resistência contra as máquinas. A partir daqui, muda tudo. Para o segundo filme, ela treina, ela se arma, se fortalece, surge como essa mulher endurecida pela guerra que ainda nem começou. A Sarah é obsessiva, paranoica, implacável, mas tudo isso tem uma raiz muito clara: proteger o filho e, por tabela, salvar a humanidade. Não existe muralha policial ou androide assassino que faça essa mulher desistir. A Sarah é a mãe que não espera o perigo bater na porta, ela caça o perigo primeiro. O que nos leva a Ellen Ripley, que não é uma personagem original do Cameron, mas foi remodelada por ele como se fosse uma Sarah Connor revivida, renascida, buscando redimir a perda. Ela não chega a ser apresentada para nós como uma mãe de verdade no primeiro filme. E a gente até tem uma figura de mãe em Alien, o Oitavo Passageiro, que é o sistema mãe que controla a Nostromo, que bate um bolão no quesito Margaret White ou Norma Bates, Pamela Voorhees. A Ripley, no primeiro filme, ela é uma sobrevivente enfrentando uma criatura quase invencível, com coragem e frieza. Ela sobrevive ao Alien e à mãe. Mas em Aliens, o resgate, a história da personagem ganha outra camada. A gente descobre que a filha que ela tinha e que estava esperando por ela na Terra, morreu durante o tempo em que a Ripley estava em hibernação no espaço. Esse aqui é o novo ponto de partida para a personagem. Quando ela encontra a Newt, essa garotinha que sobreviveu sozinha num planeta infestado de xenomorfos, nasce ali um laço silencioso, profundo, cheio de significados. A Ripley passa a proteger a Newt como se fosse a própria filha e se confronta com a Rainha Alien, uma espécie de mãe monstro do outro lado da galáxia. O confronto entre elas é brutal, simbólico, primitivo, mãe contra mãe, e só uma delas pode sair viva. Tá bem. Se a gente pode considerar a mãe, o computador da Nostromo, como uma mãe nessa nossa homenagem, nada mais justo que juntar à lista a Rainha Alien, que é uma entidade pura, primitiva, que só quer proteger os seus ovos, os seus ovinhos e larvinhas tão fofinhos. Ela não fala, ela não argumenta, é daquelas mães que só te olham e você já sabe que o bicho vai pegar, literalmente. Pensando bem, a minha mãe era meio assim quando eu era criança. Mas quem ousa mexer com seus filhotinhos conhece a sua fúria. Ela é um instinto em estado bruto, a maternidade levada ao extremo. E quando ela enfrenta a Ripley, o embate não é só físico, é simbólico. É uma luta entre as duas formas de amar, uma consciente sacrificada, a outra selvagem, incontrolável. E por falar em mãe monstro, pouquíssimas são tão marcantes quanto a Pamela Voorhees. No primeiro Sexta-feira 13, o assassino mascarado que virou ícone do terror nem aparece. Quem comete os crimes é ela, a Dona Pamela, mãe do Jason, o menino que teria morrido afogado enquanto os monitores do acampamento se distraíam. A motivação dela é muito clara, claríssima. Vingança pura e simples. Cada morte é uma retaliação, cada golpe é um grito. A Pamela é uma figura de dor pura, de luto transformado em faca, em raiva, puro ódio. E quando a revelação vem de que tudo aquilo foi feito por uma mãe em fúria, o horror se transforma em tragédia.
E de tragédia essa mãe postiça de agora um berço de desgraças. De volta aos personagens do Stephen King, a Annie Wilkes talvez não pareça, talvez você não considere à primeira vista uma figura materna. Em Misery, ela é essa fã obcecada que resgata ou sequestra o seu escritor favorito. Mas a relação que a ex-enfermeira estabelece com o personagem tem muito de maternidade distorcida. Ela alimenta, cuida, aplica castigos, trata o Paul como se fosse uma criança desobediente. E por trás desses seus surtos, sempre tem aquele senso de justiça muito pessoal e cruel, como se ela estivesse corrigindo um filho rebelde. A Annie é o cuidado que aprisiona, a doçura que vem com seringas, machados e maçaricos. E agora três mães em histórias bem macabras, com espíritos, maldições, fantasmas rondando o ambiente, começando com a Grace Stewart de Os Outros, uma mãe envolta em neblina, tanto literal quanto simbólica. Ela vive num casarão antigo com os dois filhos que supostamente não podem ser expostos à luz do sol. A casa é escura, silenciosa, cheia de regras, e aos poucos vão surgindo suspeitas, ruídos, presenças. A Grace é rígida, quase autoritária, mas profundamente dedicada. Quando a verdade é finalmente revelada, tudo muda. Não dá para dizer o que acontece sem entregar a reviravolta, mas basta dizer que o amor da Grace pelos filhos atravessa até as barreiras da realidade. É uma maternidade que persiste mesmo quando tudo mais já se foi. Já a Rose da Silva, em Silent Hill, é a mãe que desce aos infernos literalmente para buscar a filha. Quando a menina desaparece na névoa da cidade maldita, a Rose mergulha nesse mundo de horrores, criaturas deformadas, fanáticos religiosos, verdades escondidas. Mas ela não recua. A Rose é quase uma figura mitológica, a mãe que enfrenta o impossível movida pelo único desejo, o desejo de reencontrar, de resgatar a filha. Ela não tem arma, ela não tem poderes, ela só tem fé e amor. E às vezes isso basta. Mas nem sempre. Por isso a terceira desse bloco é a Rachel Keller, a protagonista de O Chamado, que também tem um filho em risco. E o que começa como essa investigação jornalística vira uma corrida contra o tempo, contra maldições, contra um passado enterrado. A Rachel é cética, metódica, mas aos poucos ela vai se abrindo para o que está além da compreensão. E quando ela percebe que a sua própria vida e a do filho estão em jogo, ela não hesita. Ela vai até o fim da fita, por assim dizer. A Rachel é uma mãe detetive e que segue pistas, mesmo quando elas levam, bom, ao fundo do poço. Agora duas mães mais do que clássicas na literatura de terror e maravilhosamente bem transportadas para o cinema. Começando com a Norma Bates de Psicose. Essa é talvez a mãe mais famosa que nunca aparece de verdade. Bom, ela aparece meio estranha lá no final. A presença da Norma está em tudo, nas palavras do filho, nos objetos da casa, no sótão, nas paredes. O Norman vive sob a sombra da mãe, uma sombra tão pesada que ele próprio decide, bom, se tornar a própria mãe. A Norma representa o controle absoluto, a mãe que nunca vai embora. E no fundo, o que mais assusta é justamente isso, a ideia de que certas mães continuam conosco até quando não deveriam. E eu acho que você vai concordar comigo que o certo era a Rosemary Woodhouse ter ido embora também. Essa aqui pro próprio bem dela. É talvez a mãe mais trágica e sinistra dessa lista. Em O Bebê de Rosemary, ela é enganada por todo mundo à volta dela, o marido, os vizinhos, o médico. Ela é engravidada numa cerimônia sinistra, passa a gravidez isolada, desconfiada, confusa. E quando o bebê nasce, bom, se você conhece a história, você sabe o que acontece. Mas o mais impactante é a cena final, a Rosemary diante do berço, embalando o menino, um gesto de carinho, ou de rendição, ou talvez os dois. E por fim, uma mãe da nossa própria casa literária, a Nicole de Albuquerque, aqui da Tramatura, que talvez seja, dentre todas essas mães, a que eu mais tenho medo. É uma mulher que parece ter saído de um pesadelo antigo, desses que misturam pacto, maldição, poder. Em Terra de Almas Perdidas, romance desse escritor aqui que vos fala, ambientado na misteriosa Enseada dos Novenos. A Nicole é muito mais do que uma senhora de idade avançada. Ela é o centro de uma história contada em sussurros, passada de boca em boca, envolta por salitre, silêncio e espanto. Ela é filha do Fausto, um homem que, dizem, ele já viveu mais de 130 anos e esconde uma garrafa com um cramulhão dentro. A Nicole cresceu
à sombra desse mistério, dessas histórias, sempre quis a garrafa do pai, por cobiça, por poder, por destino. Quando Fausto desaparece e leva com ele esse segredo, esse demônio aprisionado, a Nicole se veste como uma figura quase mitológica e grávida. Coisa que aos olhos das outras pessoas poderia ser impossível. Afinal de contas, ela tem mais de 70 anos, ou mais de 80. Mas ali na enseada dos novenos, o impossível é só mais uma forma de realidade distorcida. E o que ela carrega no ventre? Dizem que é um novo cramulhão. Dizem que a Nicole não quer só reviver a história do pai. Ela quer superar o velho. Não como filha, mas como criadora, como mãe de alguma coisa que talvez nem devesse nascer. Se a história mexeu com você, com a sua curiosidade, eu te convido a conhecer Terra de Almas Perdidas. Eu tenho muito orgulho de dizer que é uma narrativa absolutamente brasileira, sombria, fantástica, publicada aqui pela Tramatura. Acesse lá tramatura.com.br. O link direto para o livro vai estar na descrição aqui desse vídeo. Dá uma espiada mais atenta na página do livro para descobrir o que é que os leitores disseram sobre essa história aqui, conhecer um pouco mais da enseada, dos personagens, descobrir por si mesmo o que é que se esconde nas águas escuras daquela enseada. Mas vai com calma, algumas histórias, uma vez ouvidas, bom, a gente nunca mais esquece. E se você chegou até aqui, esse momento, nesse vídeo, eu vou te deixar um presentinho. Se você for reservar um exemplar de Terra de Almas Perdidas, levar para casa a enseada, a Nicole, todos os terrores que acontecem aqui dentro dessa história, bom, lá na hora de fechar o carrinho, digita o cupom Amor de Mãe. Tudo junto, tudo em minúscula. E você vai ganhar 10% de desconto nessa compra aqui. Lembrando que toda vez, lá no site da Tramatura, que você compra mais de 2 livros ou mais, você também ganha 10% de desconto. Então você pode ter 20% de desconto aqui em Terra de Almas Perdidas. Essas figuras maternas que cruzam a ficção, elas não cabem numa definição só. São mulheres em guerra contra o mundo, contra o sobrenatural, contra os próprios medos, às vezes contra os próprios filhos. Umas lutam até o fim para proteger o que elas amam, outras sacrificam tudo em nome de algo maior, talvez mais sombrio. Há quem se perca, há quem enlouqueça, renasça. Mas o que todas essas mulheres têm em comum é que, de alguma forma, elas deixaram marcas profundas nas histórias e em nós também. Então eu te convido agora para curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal da Tramatura e ativar as notificações. A gente tem sempre novos conteúdos sobre livros, filmes, sobre narrativa, tudo que ronda o fantástico, sombrio, maravilhoso. Se você acha que curtir um vídeo aqui no YouTube é coisa pouca, não é não. Toda vez que você faz isso, o YouTube entrega o nosso vídeo para mais 5, 10 pessoas. E agora conta para mim, qual dessas mães te marcou mais? Tem alguma que ficou de fora da lista e que você acha inesquecível? Escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar continuar essa conversa com você. Essas, então, são as mães que o terror, o suspense e a ficção científica nos deram. Elas não são perfeitas, algumas nem são humanas, mas todas elas, de um jeito ou de outro, elas nos mostram que o amor materno pode ser o fio que sustenta o mundo ou a lâmina que corta no meio. Feliz Dia das Mães, inclusive para aquelas que habitam os nossos pesadelos.